Bom, no vídeo de hoje eu vou pedir aqui para o Dr. Gilberto Vassoli esclarecer para a gente uma questão que é bastante especial, que é em relação à jornada de trabalho, às horas extras, principalmente para aqueles funcionários empregados que exercem um cargo de gerência, um cargo de confiança. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor Valdemar. Então, tudo bem. Doutor, quero que o senhor esclareça para a gente aí, tire essa dúvida em relação à jornada de trabalho desses trabalhadores que exercem um cargo de confiança, um cargo de gerência. O senhor pode esclarecer para a gente esse tema? Vamos bater um papo sobre isso. Bom, o tema que o senhor me perguntou, doutor Valdemar, ele é um tema muito delicado. Ele é muito complicado, a gente vê muita fraude por aí, muito problema, muita denominação errada, muita aplicação errada da lei com relação a esse tema. A gente vê julgados errados também, interpretados de forma errada. Então, assim, é um tema que a gente tem que ter o máximo cuidado em lidar com ele. E acho que não só com lidar com ele, mas acho que a própria justiça tem que ter um cuidado especial com esse tema das horas extras para gerente, para que a gente nem desprivilegie o Instituto e nem gere uma obrigação unilateral do contrato muito agressiva com essas pessoas que são consideradas gerentes. Por que a questão ela é interessante, é uma questão complicada? A lei geral, ela é muito básica, todo mundo sabe, todo mundo conhece. O trabalhador tem direito a receber as horas extras realizadas no contrato, acima de 44 horas semanais. Essa é a regra básica, né? Então, todo mundo que exerce atividades superiores a isso tem direito a receber hora extra. O que é? O valor da hora com um acréscimo de 50%. Essas 44 horas... O primeiro ponto é o seguinte, Dr. Valdemar, o senhor acha que essas 44 horas semanais que diz a lei é um chute? Obviamente que não. Para o legislador realizar essa questão de 44 horas semanais, há um estudo social, há um estudo médico, né, da fisiologia do corpo humano, quanto que pode trabalhar, quanto que consegue trabalhar, assim como a questão de uma hora de intervalo diário, né? As pessoas perguntam às vezes, da onde tira que a gente tem que ter uma hora de almoço? Isso é baseado em estudos, né? Estudos clínicos. O nosso corpo precisa de um tempo de descanso para recuperar as energias e para que possa produzir novamente. Bom, essa é a regra básica. Então está lá na CLT que todo trabalhador, indistintamente, que realizar horas extras, deve receber um suplemento remuneratório por esse trabalho prestado, além do limite que a lei determina. Pois é. Surge aí, doutor, a questão do gerente, né? Hoje nós vamos tratar especificamente sobre gerente. Em outros vídeos a gente pode tratar sobre outros cargos de confiança. Hoje Perfeito. eu quero bater um papo sobre gerente. Perfeito. Surge a questão do gerente, né? O gerente, ele acaba sendo excepcionado dessa lei. Por quê? Está lá no artigo 62 da CLT que o gerente, assim determinado, ele não se enquadra no regime de controle de jornada. Como que isso é interpretado pelas empresas? O gerente, por ter um cargo acima da média, ele não tem direito às horas extras. Mas eu me pergunto, é isso mesmo que a lei quer? É dessa forma que a gente deve interpretar essa lei? Até mesmo porque, doutor, ficaria esse trabalhador exposto a uma jornada de trabalho indefinida, por tempo ilimitado. E aí o que acontece na prática? Na prática que eu digo, né, no normal, as empresas acabam entendendo que a partir do momento que você oferece a denominação de cargo de gerente para X ou para Y, aquela pessoa ela deixa de merecer ou deixa de ter o direito de receber as horas extras, independente da quantidade de que se trabalha. Primeiro que isso é um risco, né? Primeiro que isso é muito agressivo, esse pensamento. É você extrair da lei uma situação negativa. Eu não acho que seja esse o espírito da lei. Esse é o primeiro ponto. O que a lei, se a gente for a fundo nessa matéria, o que não é o nosso propósito aqui, a gente vai entender que o que a lei quer preservar, o que a lei quer dizer é o seguinte, que os gerentes, os cargos de mando, de gestão, eles não podem ter efetivo controle de jornada. Por quê? Às vezes o gerente, ele chega um pouco mais tarde, mas sai muito mais tarde, né?
Às vezes ele não chega antes do rodízio, para as pessoas que moram em São Paulo, né, que tem esse rodízio de trânsito. Às vezes ele tem a necessidade de até trabalhar em casa, né, por exercer teoricamente uma atividade mais intelectual. Doutor, então a questão da flexibilidade do horário da jornada de trabalho não significa que essa jornada ela pode ser estendida por uma quantidade de horas muito superior às condições fisiológicas desse trabalhador. Eu entendo dessa forma. É assim que a lei tende a entender. É assim que a jurisprudência tende a entender. Que não significa que o gerente possa exercer, trabalhar 60 horas semanais. O que a lei quer dizer, o senhor usou uma palavra muito bem colocada, Dr. Waldemar, flexibilidade. O horário, ele é flexível. Né? E aí o que está acontecendo na prática? E aí que começa a complicação. Na prática, as empresas têm oferecido denominação de gerente para qualquer funcionário. Para quem estiver assistindo, por exemplo, que é um exemplo dessa artimanha empresarial, é a questão de um banco. O senhor chega numa agência bancária hoje, você tem gerente de conta, gerente de caixa, gerente de departamento, gerente de novos negócios. E aí eu fui tentar descobrir o que era um gerente de novos negócios. O gerente de novos negócios é o profissional que exerce um cargo de abertura de conta, de captação de cliente. Esse funcionário não tem poder de mando de gestão nenhum. E ele acaba que essas empresas acabam retirando o direito das horas extras, principalmente o bancário, que tem uma jornada de 6 horas, ele acaba trabalhando 8 ou até mais que isso, mas não é contemplado pelas horas extras, sob a argumentação de que não, você não tinha um horário controlado, você era gerente. A situação não é essa. A situação não pode ser essa. Então, doutor, na verdade o que acontece, o que é utilizado de forma equivocada pelas empresas, até de má fé eu diria, se utilizar desse cargo, dessa função de gerente, da denominação, para simplesmente fugir do pagamento das horas. É uma manobra para reduzir os custos com o funcionário, né? Exigir que ele preste serviço por mais tempo e não acarrete com isso uma onerosidade maior para a empresa? É óbvio, sim. Eu acho que o teu raciocínio é exatamente esse. É isso que acontece na prática. Eu acho, na verdade, que a gente não deve desprivilegiar o que a lei quis fazer. É uma situação interessante. Os funcionários têm poder de mando e de gestão que podem ser equiparados como sócios da empresa, como donos da empresa, que é um poder pensante, contrata, demite, faz tudo, mas ele é tão importante para o grupo empresarial, para aquela estrutura empresarial, que não se tem lógica esse funcionário ter um controle de jornada, bater cartão. Porque ele desenvolve tarefas da mais alta seriedade dentro da empresa. Até mesmo porque, doutor, em algumas circunstâncias ele precisa cumprir algum prazo, alguma meta em que ele tem que se empenhar um pouco mais em determinado período do mês e, obviamente, vai trabalhar muito mais. E outra circunstância, vai estar mais tranquilo o seu trabalho, ele pode desempenhar o seu trabalho numa jornada menor. Há essa flexibilidade, como a gente comentou. Ele o que a lei quer dizer é o seguinte: aqueles funcionários que exercem como se fossem sócios da empresa, não tem lógica eles terem uma compatibilidade, mesmo porque os salários dessas pessoas, elas já contemplam uma gratificação natural, né? Já são salários mais altos do que a média. E aí está o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com o senhor. Para que esse cargo de gerente seja efetivamente consagrado e que seja excluído o controle de jornada, para que seja excluído essa questão da possibilidade de receber as horas extras, você tem alguns requisitos. Você tem que palpar alguns requisitos. Por exemplo, subordinação. Se um funcionário ele é efetivamente subordinado, se ele segue regras, normas e tudo mais, ele não pode ser considerado como alguém que tem poder de mando e de gestão. Ele já estaria fora dessa exceção. Um funcionário que bate cartão ou que tem o horário efetivamente controlado, né, pelos seus supervisores. Há pouco tempo nós tivemos no nosso escritório uma situação de uma pessoa que era gerente, mas se chegasse a empresa com 5 minutos de atraso, o diretor que trabalhava lado a lado com ele o reprimia. Então, quer dizer, ele não recebia as horas extras, mas era cobrado por um atraso de 5 minutos. Não é esse o espírito. O segundo requisito, não sei quantos requisitos
eu já falei, é o efetivo mando, poder de mando. Pode contratar, pode demitir, tem poder de efetiva gestão. Esse profissional que não recebe as horas extras ou que não tem controle de horas extras, ele pode dispensar alguém? Ele pode demitir alguém? O senhor acha que um gerente de conta de alguma agência bancária que está por aí, ele tem o poder de gestão de mandar? Desmandar? Nenhum. Ele pode mandar embora um caixa, alguém que esteja abaixo dele? Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Outra questão é o poder de gestão. O senhor acha, vamos continuar nesse exemplo, que um gerente de conta, ele representa o banco, ele tem uma procuração do banco, ele pode dizer em nome do banco? Obviamente que não se pode. A lei ainda nesse artigo 62, ela cria outros requisitos, né, bastante importantes. E um deles, nós não temos tempo hábil aqui para a gente debater a fundo essa questão, mas em miúdos, a lei diz que esse funcionário tem que ganhar uma gratificação de 40%. Mas a lei, a própria jurisprudência, flexibilizou isso, dizendo que não é necessário estar explícito, né, no olerite dele. Bonificação de 40% por cargo de confiança. O que acontece nesse caso é que a jurisprudência tem entendido que essa gratificação pode estar embutida no salário dele. Por exemplo, um gerente ganha 10 mil, enquanto os subordinados dele ganham 3, 4, 2. Entendeu? Então já estaria naturalmente, né, englobado no seu salário e essa gratificação. Do próprio salário. Perfeito. O que a gente só tem que tomar cuidado neste ponto, como eu falei lá no começo, é que não se pode desprivilegiar o instituto, que é interessante, eu acho que é importante para a organização da empresa, você dispensar de controle de jornada esses funcionários que são do alto escalão da empresa, mas também tem que se entender que a mera denominação de nome gerente não exclui do direito das horas extras. Doutor, esse comentário agora surgiu uma dúvida em relação ao salário, essa bonificação, esse acréscimo de 40%. Não seria mais seguro constar expressamente no contrato de trabalho esse percentual? Isso porque fica um pouco difícil de denominar dentro do salário, dentro da remuneração desse trabalhador, se realmente ele está oferindo esses 40% a mais da sua remuneração. Acredito que deve ter um piso, uma média salarial, né, para quem é gerente de uma instituição bancária, por exemplo, e o valor desses 40% ficaria em cima desse piso salarial. Quando isso não acontece, isso pode acontecer em outras instituições, outras empresas, não só no banco aqui que a gente está exemplificando, mas quando não existe, não fica um pouco perigoso não ter isso expressamente escrito, não fica um pouco assim, muito discricionário, muito subjetivo a definição do valor do salário dessa pessoa que exerce um cargo de gerência? A tua pergunta é excelente, ela é muito pertinente porque a gente quer demonstrar. Eu vou te contar de uma situação. Eu vou responder com um exemplo. Há pouco tempo, nós tivemos no nosso escritório uma supervisora de trabalho de telemarketing. Né? Salário, R$1.000. Gratificação, mais R$40.400. Trabalhava, em média, 11 horas por dia. Isso foi comprovado na ação e tudo mais. Então aí eu te pergunto, e constava ali, como o senhor está declinando? Bônus por cargo de confiança. Meu Deus, o que a empresa quis nada mais é que fraudar. E legitimizou a fraude, essa fraude. Porque constou lá, né, como a sua sugestão, né, para que ficasse mais seguro, o que na verdade não correspondeu a nada. Porque o que vale no nosso direito, o que vale na nossa lei brasileira hoje, é o princípio da realidade, da verdade real. Então, essa questão que o senhor falou, se seria mais seguro, eu entendo que não. O que tem que ver é olhar, quem for julgar, o juiz que for julgar uma situação como essa, é olhar a realidade. Ele era gerente? Era. Ele podia mandar? Podia demitir? Tinha salário mais alto que os demais? Ele estava à procuração em nome da empresa? Ele tinha salário superior? Entendeu? Todas essas questões, elas não podem ser vistas isoladamente. Perfeito. Entendeu? O juiz que vai decidir uma questão como essa, ele tem que olhar de cima para baixo. E se todos os requisitos não estiverem intercalados, não estiverem unidos, tem que se descaracterizar essa questão
essa exceção que a lei cria e condenar a empresa em horas extras. Até mesmo porque, embora exista uma regra, uma lei definindo determinado comportamento, o ser humano pode utilizar contra e a favor um mesmo dispositivo legal. Então, como o doutor bem ponderou, é necessário analisar com bastante critério a questão fática ali, o que está de fato ocorrendo dentro do ambiente empresarial. Né? Essa é a função tática, essa é a função social da lei. Eu acho que tem que se analisar caso a caso. O que gera uma preocupação hoje é que as empresas estão se utilizando cada vez mais desse expediente, deste termo cargo de confiança, para explorar funcionários e deixar de pagar as horas extras, o que não é o espírito da lei. Perfeito. Doutor, em relação à prova, é uma questão, acredito que um pouco complexa, apesar que normalmente quem exerce um cargo de gerência tem um cargo um pouco mais elevado, tem uma remuneração um pouco maior, acredito que a empresa deve ter alguma documentação para formalizar essa contratação. Mas como que este trabalhador prova que ele não estava oferindo ali o valor adequado à sua remuneração, ou mais do que isso, como que ele vai provar que mesmo ele exercendo a função de gerente, na verdade ele era tratado como um funcionário subordinado, né? Como que ele faz essa prova para requerer isso em juízo, doutor? Novamente vamos entrar num exemplo prático da nossa vida, do cotidiano. Tivemos uma outra situação no escritório que se tratava de um fictício gerente de vendas, que nada mais era que um vendedor que coordenava o restante dos outros vendedores externos. A pergunta que a gente fez para o Poder Judiciário, que a gente conseguiu provar, né, através de testemunhas, e as testemunhas nesse caso foi até engraçado porque foram os próprios clientes da empresa que foram testemunhar a favor desse gerente, entre aspas. A pergunta categórica foi: ele tinha poder de te dar desconto? Ele tinha poder de negociação? Quer dizer, ele falava em nome da empresa? Todos, de forma unânime, as provas testemunhas colhidas disseram que não. Que para ele dar R$1 de desconto, ele precisava pegar o Nextel, não pode falar a marca aqui, mas do rádio de comunicação. Perfeito. E perguntava ao diretor da empresa se poderia dar R$1 de desconto ou um pouco mais de desconto. E o que isso prova? Que ele não tinha poder de gestão nenhum, entendeu? A gente pegou um elemento e descaracterizou toda a questão da tese da empresa, entendeu? Obviamente que a empresa também pode produzir as provas dela e tudo mais, mas neste caso em específico, perguntou como que é a prova geralmente nesse caso. A prova geralmente nesse caso são provas testemunhais. Perfeito, doutor. Eu agradeço aí os esclarecimentos e o doutor tem alguma ponderação final para a gente concluir esse papo? Bom, sem nenhuma consideração final, doutor, a gente coloca à disposição se alguém tiver alguma dúvida aí. Não temos considerações finais e eu agradeço imensamente as suas perguntas aí. O debate foi bastante interessante. Ok, doutor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Por culpa da construtora, o consumidor, o adquirente do imóvel, ele não tem mais interesse em continuar com este contrato. Esse contrato tem prazo determinado, é temporário, 90 dias, aí vamos mencionar como exemplo. A empresa só vai precisar, teoricamente, desse funcionário